Muito bem, gente. Hoje eu quero conversar com você sobre as sequências IR. As sequências IR são em 90% dos exames em ressonância magnética usadas. Ela tem três finalidades distintas, basicamente, que é suprimir o sinal de algum tecido que eu desejo que ele não apareça na minha imagem por ressonância. Então, a sequência IR, ela quer dizer a inversão da recuperação. Então, distintamente, diferente das sequências que nós já vimos, spin echo, fast spin echo, single shot fast spin echo, gradiente echo, as sequências IR, ela tem uma característica peculiar. O primeiro pulso de radiofrequência das sequências IR é um pulso de inversão, que nós chamamos. Ou seja, nesse cenário aqui, a gente já tem que definir o conceito, ter na mente muito claro o conceito de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre quando o paciente é introduzido dentro de um equipamento de ressonância e os seus núcleos de hidrogênio do seu corpo já se alinham a esse campo magnético desse equipamento. E nós já sabemos que existem dois tipos de alinhamentos para que haja esse equilíbrio dinâmico. O alinhamento antiparalelo e aquilo que nós chamamos de paralelo. Essa diferença de alinhamento antiparalelo e paralelo vai me dar como resultante um vetor que vai ser de fundamental importância para a produção da minha imagem por ressonância. Por exemplo, o sinal da ressonância que é produzido na bobina receptora e transformado em imagem posteriormente, esse sinal ele vem exatamente dessa condição de equilíbrio dinâmico. Ele vem exatamente deste vetor. Esse vetor existe para que ele venha induzir corrente elétrica em uma bobina estrategicamente posicionada no ombro, nas mãos, no pé, no tornozelo, enfim, na região que eu pretender realizar exames. As sequências IR, ela tem a característica de suprimir, de apagar o sinal de uma determinada estrutura que assim eu queira que ele não apareça na imagem. Neste princípio, nesse conceito, eu vou me atribuir deste vetor e vou fazer com que este vetor vá para uma posição onde ele não venha induzir corrente elétrica na minha bobina. Uma vez que eu sei que para eu ter uma imagem de ressonância, eu preciso ter corrente elétrica na bobina. E essa corrente elétrica ela é transformada depois em um processo de transformata em imagem. Então, se eu não tenho sinal, se eu não tenho corrente elétrica, eu não tenho imagem. A finalidade da IR, da inversão da recuperação, é exatamente suprimir, apagar o sinal de alguma estrutura que eu não queira que apareça. E aqui cabe esse entendimento, para que a gente venha compreender do que se trata as sequências IR. Então eu posso suprimir de uma imagem, através da sequência IR, o sinal da gordura. O sinal da gordura, dos lipídios, numa imagem, por exemplo, do joelho, do tornozelo, do ombro, do cotovelo, ele compete diretamente com o sinal dos líquidos. Em algumas imagens, acaba até a confundir a equipe médica, a equipe clínica, de discernir o que é líquido, se tem um edema, se tem um inchaço naquela região. Então, pela presença de uma grande quantidade de lipídio numa região específica, eles vão gerar muito sinal e essa bobina vai captar esse sinal, interferindo completamente a interpretação clínica para o tratamento desse paciente. Para resolver esse problema, o que nós podemos fazer no equipamento? Eu posso jogar esse vetor todo desses lipídios que estão alinhados com o meu equipamento de ressonância, eu jogo a orientação desse vetor para a posição de maior energia, isso estrategicamente no equipamento, e logo depois eu jogo um outro pulso de radiofrequência quando esse vetor estiver retornando para a posição inicial. Lembre que ele está, teoricamente, ele está na posição que o paciente se encontra deitado, ok? Quando ele recebe energia,
esse vetor ele vai se deslocar para uma outra direção, tá certo? Quando ele estiver recuperando, obtendo a sua recuperação, e ele estiver passando no eixo transversal XY, por exemplo, eu posso aplicar a radiofrequência novamente nesse momento e esse vetor retorna para a posição de maior energia e essa posição não gera corrente elétrica na bobina. Enquanto que esse vetor desses lipídios estão para um deslocamento de maior energia, os vetores dos núcleos de água, por exemplo, eles estão retornando. Quando eles retornam, eles produzem corrente elétrica na bobina. Nesse momento que eles estão retornando, o vetor dos lipídios, da gordura, ele está na posição de maior energia e ele não gera corrente elétrica na bobina. O que é que isso traduz na minha imagem? Isso traz para a minha imagem um tom onde os lipídios, a gordura não aparece na imagem, ele fica preto ou fica cinza escuro na minha imagem. Isso facilita muito a interpretação, se naquela região, naquele local eu tenho um edema vasogênico, por exemplo, com a presença de líquido naquela região e não de gordura. Então aqui eu tenho uma aplicação para minha sequência R numa região musculoesquelética. O nome dessa sequência que nós usamos em joelho, ombro, tornozelo, cotovelo, mão, nós chamamos de STIR, né? Que é a inversão da recuperação do tempo rápido. E nós temos também uma modalidade de aplicação da sequência R, da recuperação da inversão, para uma avaliação neurológica, que nós chamamos de FLAIR, que é a inversão da recuperação da atenuação dos fluidos na cabeça. Na cabeça nós sabemos que nós temos o líquido cefalorraquidiano, e eles preenchem os ventrículos laterais, eles preenchem o espaço entre as meninges aracnoide e subaracnoide. Nós temos esse líquido presente em constante movimento em nosso cérebro, em nosso sistema cerebral espinhal. A presença desse líquido dentro do cérebro, em algumas análises clínicas, ele gera algum tipo de contraste que eu preciso não ter na imagem. E aí eu tenho a aplicação do FLAIR. Essa aplicação me permite suprimir a presença desse líquido dentro dessas cavidades neurais e ter uma distinção de substância branca e substância cinzenta com mais nitidez, com mais detalhes. E eu tenho também uma outra aplicação das sequências IR, que é um T1 pesado, que é uma sequência pesada em T1, onde eu tenho uma característica T1 ponderante na imagem, com um realce de contraste muito, muito presente entre substância branca e substância cinzenta, com contornos de resolução espacial muito bem definidos. Então eu tenho essas três aplicações nas sequências IR, e elas são de fundamental importância dentro de um protocolo de ressonância magnética. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar algo novo toda semana. Inscreva também no meu Instagram, @gelbicunha, que lá eu estou diariamente postando vários conteúdos de radiologia.